O tutorial de hoje está muito colorido porque a gente vai falar de estampa tie-dye em vetor. Oi queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz e estou sempre por aqui compartilhando com vocês as melhores dicas de ilustração vetorial, Illustrator e design. Então não perde tempo não. Antes da gente falar do tema de hoje, já se inscreve aqui no canal se você ainda não fez isso e ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. A estampa tie-dye foi uma coisa que voltou com força total nos últimos meses. Na verdade, esse tipo de estampa é uma estampa muito antiga, mas que foi ressuscitada recentemente. E ela é criada basicamente manchando o tecido com várias cores pra gente obter um visual parecido com o que eu tenho aqui nessa blusa. Só que hoje a gente vai falar sobre como você pode criar esse efeito tie-dye no Illustrator em vetor. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui a arte que a gente vai reproduzir hoje. E antes de vocês começarem, vocês devem pesquisar por referências de tie-dye. Se vocês forem no Pinterest, vocês vão encontrar várias imagens, vários tipos, de vários formatos também e várias combinações de cores. No caso, o que a gente vai fazer hoje é esse aqui, esse espiral em arco-íris. E o nosso ponto de partida vai ser fazer esses retângulos coloridos daqui, lado a lado. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou começar ativando as guias inteligentes, então vou vir aqui e vou marcar. Já tá marcado, né? Mas guias inteligentes, ou então vou dar o atalho Ctrl U. E aí eu vou criar um retângulo, no caso eu vou colar aqui, né? Do tamanho que eu fiz anteriormente, mas vou criar um retângulo mais ou menos com essa configuração aqui, né? Bem fino e bem comprido. E aí eu vou arrastar para o lado com Alt pressionado. E é importante as guias inteligentes estarem ativadas por causa disso, para ele copiar grudando aqui no primeiro. E logo em seguida, sem desfazer a seleção e sem fazer mais nada, eu vou dar Ctrl D 11 vezes para poder criar 13 cópias, que é o que eu vou usar aqui no tutorial. Então vamos lá. Pronto, tô aqui com as minhas 13 cópias. Esse número não é super importante, você pode fazer bem mais que isso. É só uma referência para a gente poder trabalhar. Se for um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema. E aí agora eu vou vir aqui, vou inverter a cor do preenchimento com a cor do traçado, só para eu poder enxergar onde começa e onde termina cada um dos retângulos. E usando o painel de amostras, eu vou colorir buscando uma paleta aqui de arco-íris, tá? Então vou começar com esse vermelho daqui um pouco mais escuro. Depois eu vou passar para esse aqui um pouco mais vibrante. E aí eu vou construindo essa paleta de cores igual eu fiz aqui em cima, tá bom? Pronto, tô com a minha paletinha montada, minhas cores já estão prontas. Agora tá na hora da gente deformar esse conjunto de retângulos. Então eu vou agrupar todo mundo com Ctrl G. E com o conjunto selecionado, eu vou vir aqui em efeito e pedir o efeito de deformação arco. E aí ele já aplica automaticamente. Eu não consigo dar Ctrl menos para poder mostrar como é que tá o quadro geral, porque eu tô com essa janela aqui aberta. Mas o que é importante é que vocês têm que botar uma curvatura de 100% e uma distorção vertical de menos 100% para a gente ter o leque da Nani People aqui na nossa tela, tá vendo? Em seguida, a gente vai pedir para expandir isso daqui, porque como eu já falei em outros vídeos, e a gente tem o painel de aparência aqui para nos mostrar, confirmar isso que eu vou afirmar agora, isso daqui é só um efeito que está aplicado. Então, se eu venho aqui e tiro a visibilidade, ele volta a ser o que ele é de verdade, que é um conjunto de retângulos. Mas eu quero que isso daqui se torne de fato o leque. Então eu vou primeiro salvar, vou arrastar com Alt para o lado para manter uma cópia com o efeito aplicado, se eu quiser resgatar posteriormente. E aí o original eu vou selecionar, vou vir aqui em objeto, vou pedir para expandir a aparência. E pronto! Agora ele é realmente um leque, eu vou diminuir isso daqui para caber aqui na minha prancheta e tá feito aqui. Bom, agora que eu tenho o meu leque aqui já devidamente expandido, eu vou dar um Ctrl C e Ctrl F para duplicar. Vou pegar o painel transformar e vou marcar o ponto de referência inferior, esse mais inferior aqui externo, e aí em seguida vou pedir para virar verticalmente no menu lateral aqui do painel transformar, e com isso eu vou rebater o leque para baixo, criando uma espécie de círculo de Newton, que não é o círculo de Newton, né, mas um
círculo cromático aqui. E aí, em seguida, a gente vai dar um Shift Ctrl G 2 vezes para poder desagrupar todos esses elementos. Então, agora, cada uma dessas fatias, estou selecionando com a seleção normal, tá vendo? Ó, ferramenta de seleção normal. Cada uma delas está individualizada aqui, separadinha na minha configuração. Agora eu vou selecionar todo mundo, e esse é um dos meus tipos favoritos de tutorial, porque envolve muito efeito sobreposto, a gente dá sentido para esse monte de ferramenta que o Illustrator tem. Vou vir aqui em efeito, desfoque gaussiano. E aí, aqui no raio, eu vou colocar o valor de 20. Já falei dessa ferramenta aqui pelo menos umas 70 mil vezes, então já sabe, você é um assíduo aqui no Vetoriza Aí. Quanto maior o raio, maior a difusão da minha forma, a difusão das bordas da minha forma. Então eu vou dar um OK, e aí o computador vai dar uma pensada e ele vai ter essa aparência difusa daqui. Como eu começo a ter uns espaços vazios, que é justamente onde as bordas deixam de se tocar, porque a gente aplicou uma difusão aqui nesses objetos, eu vou selecionar todo mundo e agora eu já posso agrupar de novo. E aí vou dar um Ctrl C, Ctrl F para duplicar e vou dar uma giradinha nele para que ele possa tapar esses gapzinhos. Então vou fazer isso daqui, tá? Pronto. Agora que a gente já tá com tudo aqui bem borrado, eu vou selecionar esse conjunto todo e vou falar de uma ferramenta da qual eu nunca falei aqui no canal. Na verdade, são um conjunto de ferramentas que são ferramentas de deformação e elas ficam aqui guardadas dentro do menu da ferramenta largura, na barra de ferramentas. É só você pressionar o botão do seu mouse que ele vai abrir um conjunto de ferramentas que vai ter uma função parecida com aquelas ferramentas de Liquify que o Photoshop tem, Liquify entre outras. E a gente vai escolher a ferramenta Redemoinho. O ícone dela é esse daqui, se a tua versão não tiver em português. E antes da gente usar, a gente vai clicar 2 vezes em cima dela e vai mudar a largura do pincel, porque isso aqui é um pincel que vai dar uma rodopiada, vai dar um redemoinho aqui nessas formas. Eu vou mudar a largura e a altura para 1000 pixels. Isso daqui tá pensado para o tamanho da minha imagem, porque essa imagem aqui é menor do que 1000 pixels, então eu quero que o pincel cubra a imagem toda e dê uma super redemoinhada, né? Sei que essa palavra não existe, mas que dê uma torcida bem grande aqui nesses objetos. E aí ela vai funcionar assim, eu vou clicar uma vez e outra vez. E aí, olha o resultado final, ó. Vou tirar a seleção, ele deu uma torcida em todo mundo, dá um visual super interessante, parece aqueles pirulitos que a Chiquinha comia lá no Chaves. Agora vamos lá, tá quase acabando, mas ainda não acabou. Eu vou selecionar todo mundo daqui. Pode desagrupar, pode clicar com o botão direito pedir para desagrupar. E aí eu vou vir aqui em efeito, distorcer e transformar e escolher tornar áspero. Em inglês, essa opção aqui se chama roughen. E aí o que esse comando faz é exatamente o que o nome dele indica. Ele torna as bordas ásperas, como se tivesse uma porção de espinhos saindo daqui. Aqui nas opções eu vou colocar o tamanho de 15, mas aí você pode colocar o tamanho que você quiser, observando, né, que conforme você aumenta o tamanho, ele vai aumentar a projeção aqui desses espinhos. E aí vocês vão observar que quando eu mudei aqui, ele já vai arrepiar bem mais aqui as bordas. Esse processo pode demorar um pouquinho, mas aí você tem paciência aí para esperar, porque são efeitos pesados, né, efeito sobre efeito. Vou dar OK e vou tirar a seleção para ver o resultado. E aí a gente já consegue ver o efeito aqui do redemoinho arrepiado acontecendo, bem interessante. Uma última coisa antes da gente acabar, e eu vou criar uma outra camada. Você não precisa fazer isso, mas se você quiser um visual mais realista com tie-dye, você pode fazer. Vai ser criar essas bordas manchadas que eu coloquei aqui. Se a gente aproximar, vocês conseguem ver que isso daqui, se a gente for olhar a referência, vai ver que existe essas manchas que vão passando de uma faixa para outra. E a gente vai reproduzir isso daqui da seguinte maneira. Eu vou selecionar a ferramenta lápis e aí eu vou fazer aqui no segmento de azul, vou escolher um tom de azul. Deixa eu vir aqui nas amostras, escolher um tom de azul um pouquinho mais escuro e vou fazer o desenho de uma linha que acompanhe aqui mais ou menos o movimento da forma do redemoinho.
tá? Desse jeito, não precisa ser uma coisa super certinha, algo aproximado como isso daqui. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no painel de pincéis, no menu lateral, vou pedir para abrir biblioteca de pincéis, artístico, aquarela artística. E vou escolher o terceiro pincel aqui, que é o aquarela mistura. E aí depois de aplicar o pincel de aquarela aqui na linha, eu vou voltar aqui no menu de efeitos, distorcer e transformar, tornar áspero. E aí novamente eu vou digitar aqui um valor, pode ser 5, pode ser 10, para dar uma arrepiada aqui. No caso eu vou escolher um valor intermediário, 10 foi muito, 5 tá pouco, então vamos colocar aqui 8 e vou dar OK. Daí agora eu vou pegar essa linha daqui, vou vir aqui em objeto e vou mandar expandir aparência. E aí com esse ato de expandir eu vou transformar essa linha num objeto vetorial bem complexo. Eu posso inclusive agora mudar a cor dele, então eu vou pedir para desagrupar, vou dar um Shift Ctrl G, vou tirar a cor primeiro e vou aplicar uma nova cor. Essas etapinhas são necessárias, se a gente tentar aplicar a cor direta ela não entra. Vou agrupar de novo, vou aplicar efeito em cima de um efeito que foi expandido. Eu sei que tá confuso, mas é só acompanhar essas etapas que vai ficar bem claro o que vai acontecer. Vou vir aqui em efeito, distorcer e transformar, tornar áspero, e aí eu vou aplicar em cima daquela coisa que já estava bem, né, descabelada, bem áspera, realmente vou aplicar novamente o efeito de tornar áspero. E vou pedir para expandir novamente aqui em objeto e expandir aparência. Com isso, eu vou ter um objeto vetorial muito complexo, muito cheio de pontos, mas quando eu clico fora e tiro a seleção, eu consigo ver que ele vai dar esse efeito borrado que eu quero. Então eu vou selecionar esse objeto daqui, vou vir aqui na opacidade, vou pedir um modo de mesclagem multiplicar e uma opacidade bem baixinha aqui de 10 ou 15%. Se você quiser e o seu computador aguentar, você ainda pode selecionar esse grafismo e aplicar um desfoque. Nesse caso aqui eu apliquei um desfoque de 5 pixels, só para dar uma dissolvidinha aqui nas bordas, né, e não ficar uma coisa muito vetorzão, que não é o que a gente quer um visual mais realista, mais orgânico. E aí você vai rodando, copiando e rodando, quanto você quiser marcar esses encontros aqui dessas faixas e mudando de cor também. Então aqui no limite entre o roxo e o rosa, eu tô usando um tom de vermelho. Aqui embaixo entre o vermelho e o amarelo, eu tô usando um tom de vermelho um pouco mais claro. Aqui entre o amarelo e o azul, eu tô usando o verde. Então você vai fazendo essas adaptações aí para poder chegar nesse visual que a gente quer. E é isso, pessoal. O que vocês acharam desse tutorial? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim você faz esse conteúdo chegar em quem está precisando e ajuda o Vetorizaí a crescer e a continuar o trabalho. Quero te convidar também para entrar na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Por lá eu mando dicas e conteúdos exclusivos, mando também o vídeo da semana em primeira mão antes dele ir pro ar. É só você mandar uma mensagem com o seu nome pro número que tá aparecendo aqui na tela e pronto, já tá dentro de tudo, não vai perder nada do que rola aqui no Vetorizaí. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!